Vocês pediram, então vamos começar com um novo quadro aqui no canal, que são Sagas Completas. E para vocês entenderem melhor, nesse novo quadro estou apresentando algumas sagas ou encontro entre os super-heróis nos quadrinhos, de forma resumida para vocês entenderem bem como era a história e porque muitos fãs de quadrinhos adoram o universo de super-heróis. E para começar, vocês já devem ter ouvido falar em eras, como eras de ouro ou eras de pratas. Mas afinal, o que é uma era no universo dos quadrinhos? É sobre isso que veremos no vídeo de hoje, narrado pela nossa apoiadora Maria Silva, a mãe da youtuber Chagué Silva. Mas antes de começar com a narração, já deixa aquele like garantido para fortalecer o canal, afinal dá muito trabalho para produzir e eu preciso do seu apoio. Sabe o quanto eu me sacrifiquei? Feito isso, bora para a história de hoje depois da vinheta. O que é uma era no universo dos quadrinhos? Começando com a Era de Platina dos quadrinhos, 1897-1935. Os quadrinhos evoluíram das tiras de jornais e foram vendidas pela primeira vez como revistas de histórias em quadrinhos durante o início da década de 1930, inaugurando a Era de Platina. Entre 1933 e 1937, ícones como Mickey Mouse, Flash Gordon e Dick Tracy criaram sua marca, e artistas como Will Eisner e Jerry Siegel começaram sua carreira. O ano de 1937 marcou a estreia dos quadrinhos temáticos. Os quadrinhos policiais focavam histórias de crime e suspense. Posteriormente, nos apresentariam o Batman. Depois, os quadrinhos policiais encurtaram seu nome, mantendo somente as iniciais DC. Os quadrinhos policiais prepararam o palco para o início da Era de Ouro dos quadrinhos. A Era de Ouro dos quadrinhos. A Era de Ouro começou em 1938, quando a Action Comics 1 apresentou seu primeiro super-herói, Super-Homem. Inspirado pelo sucesso de Super-Homem, Bob Kane desenvolveu um super-herói mais sombrio, o Batman. Apesar de Batman não ter poderes, seus contos sombrios e vilões maníacos tornaram seus quadrinhos um sucesso. Entre 1938 e 1945, os super-heróis floresceram. Spirit, Capitão Marvel, Flash, Tocha Humana, Sandman e muitos outros nasceram em várias publicações. Em 1940, os quadrinhos de guerra possibilitaram a estreia de todos os heróis patrióticos. O Capitão América, criado por John Simon e Jack Kirby, tornou-se o primeiro herói a ganhar seu próprio título, antes de aparecer em um outro quadrinho. Em 1945, com o final da guerra, a Era de Ouro dos quadrinhos começou a declinar e os quadrinhos de ficção científica ganharam popularidade. A Era de Prata dos quadrinhos, 1956-1969. Enquanto as vendas dos quadrinhos de super-heróis continuavam a cair, os quadrinhos de horror tornaram-se cada vez mais populares durante a Era de Prata. Porém, na metade da década de 1950, super-heróis como Super-Homem, Capitão América, Flash e Tocha Humana foram revividos e ganharam novos títulos e histórias. Os quadrinhos deste período apresentam gírias modernas, personalidades peculiares e problemas pessoais além da salvação do mundo. O Quarteto Fantástico foi o primeiro de uma nova onda de heróis Marvel, que também incluiu o Incrível Hulk e Thor. Porém, foi a aparição de Homem-Aranha em Amazing Fantasy XV que estabeleceu o estilo Marvel. Essa também foi a era do grupo de heróis, os Vingadores, uma Liga da Justiça revivida e os X-Men surgiram nesta época. Enquanto os super-heróis cresciam em poderes, os quadrinhos de ficção científica continuavam populares, e a Marvel os combinou com o Surfista Prateado. No final da Era de Prata, as revistas de histórias em quadrinhos se pareciam muito com as que são hoje. Uma abundância de heróis, cada um deles com sua própria revista, e muitos personagens que cumpriram jornada dupla em um grupo de super-heróis. A Era de Bronze dos quadrinhos, 1970-1979. Refletindo os tempos, a Era de Bronze dos quadrinhos começou a tratar de assuntos mais modernos, ainda que os heróis de revistas em quadrinhos
quadrinhos clássicos continuassem populares. Novos heróis como Conan o Bárbaro e histórias como Guerra nas Estrelas mudaram as regras e anunciaram a Era Moderna. A Era Moderna dos quadrinhos, 1980 até hoje. Durante a década de 1980, o aumento do romance gráfico colocou os heróis populares em tramas mais adultas, que se tornaram mais comuns durante a Era Moderna. Notáveis entre eles são Watchmen, de Alan Moore, e Dark Knight Returns, de Frank Miller. A década de 1990 foi marcada pelo desmembramento das editoras de revistas em quadrinhos. Em uma indústria previamente dominada pela Marvel e DC, muitos quadrinhos independentes e alternativos, como os da Dark House e Mad, nasceram. E até hoje em dia, novas histórias sendo recontadas nos quadrinhos para se adaptar à Era Moderna. O que acharam dessa história? Conseguiram entender um pouco o que significa Era no universo dos quadrinhos? E galera, como esse universo é rico em histórias e personagens. Mas agora é com vocês, qual o seu personagem favorito do universo dos quadrinhos? Deixem nos comentários a opinião de vocês. E eu vou ficar por aqui, galera. Fiquem atentos com o próximo episódio aqui no canal Nerd Ruivo. Valeu, fui!